Plano B para novo técnico do Vasco. Venda efetuada por clube do portfólio da 777. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, comigo está aqui meu amigo Mumu da Colina. Estamos chegando com tudo neste dia, diretamente aqui de São Januário, da Colina Histórica, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo clube do povo. Quero saber, torcedor cruzmaltino, se você está com saudades aqui de São Januário. O São Januário está, nesse momento, nos últimos jogos, aquele clima de despedida, até porque ano que vem começa, a gente crê que começa a reforma, a ampliação de São Januário com a venda do potencial construtivo. O fato é que alguns jogos ainda vão acontecer aqui pelo Campeonato Carioca, mas é aquela sensação de despedida. Mas vamos aqui direto ao assunto, falar sobre Plano B. Com a negociação do Plano A, que era Renato Gaúcho, que esfriou por conta da negociação salarial, da proposta salarial. Renato Gaúcho queria receber em torno de 1,5 milhão, um valor que ele recebia no seu antigo clube, o Grêmio. O Vasco agora tem como carta na manga Antônio Oliveira, ex-treinador com passagem pelo Cuiabá e também no seu último trabalho pelo Corinthians. Eu trouxe aqui meu amigo Mumu da Colina para a gente discutir e debater um pouco sobre esse assunto. Quero saber a sua opinião, torcedor, em relação a treinador, porque Antônio Oliveira é um dos nomes aí agora, portanto, na mira do Vasco para assumir o comando técnico. A gente estava conversando sobre isso, Mumu, em relação à próxima temporada. Sim. Antônio Oliveira teve essa passagem pelo Cuiabá e pelo Corinthians, acabou sendo demitido no seu último trabalho. Eu quero saber a sua opinião, basicamente, sobre esse nome aí. Primeiramente, um abraço para você, John, rapaziada do BTB Esporte. Quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, é importante demais. Sobre o Antônio Oliveira é o seguinte, é um técnico que, na visão do torcedor vascaíno, com certeza será uma aposta. Fez um bom trabalho no Cuiabá, a gente tem que reconhecer isso, que foi um trabalho muito bem feito. No Corinthians já não conseguiu implementar tudo o que ele tinha que fazer, mas a gente sabe que aqui a torcida cobra muito. Então, se fosse, no meu entendimento, para você dar a opção de você apostar em alguém, eu já apostaria no Felipe, que já está aqui, que já conhece o elenco, já sabe quais características. Nos últimos 2 jogos contra o Atlético Mineiro e também o Cuiabá, colocou o time num 4-4-2, que era um anseio de todo torcedor que vinha São Januário para o time poder desenvolver. Então, no meu entendimento, se o Vasco tivesse hoje de apostar em alguém, eu apostaria no Felipe. Pelas 2 situações. Primeira situação, parte financeira, que você não ia ter que pagar um novo salário para um novo funcionário, que seria o técnico contratado, e também por conhecer o elenco. Até porque a gente percebe que o mercado em relação a técnico, nesse momento, encontra inflacionado. Muito. E com poucas opções alternativas. Teve ali o Luiz Castro, tem o Pedro Caixinha, tem o Pesolano, alguns técnicos, inclusive, eu acredito que até o Quinteiros, que é o técnico do Vélez Sarsfield, que foi campeão argentino, o Vélez vai querer renovar com ele. As informações é essa. As últimas informações que a gente obteve foi essa. E se é para apostar, concordo plenamente aqui com o Mumu, você mantém o Felipe ali no início do trabalho, já que Renato Gaúcho, porque eu acredito que o perfil, que nesse momento o presidente Pedrinho venha buscar, é um treinador que seja bom de grupo, bom de gestão, uma boa que tenha experiência. Melhor do que isso. E esse nome era o Renato. E melhor do que isso, desculpa te cortar, bom de vestiário. Porque a gente sabe que vestiário de futebol é algo que descontrola muito rápido. A gente tem informações que quando o Rafael Paiva chega, os jogadores compraram o processo, compraram o barulho dele, mesmo ele não sendo um técnico que tinha uma vida longa em times profissionais, ele acabou estreando com o Vasco da Gama aqui, mas o pessoal comprou o processo dele. Depois ele foi perdendo um pouco a mão ali, até por algumas opções dele, alguns jogadores, que a gente não precisa estar pontuando mais, e aí ele foi perdendo um pouco o elenco dentro do vestiário. Então o Renato era muito isso, que é o cara paizão. Desculpa, o Mumu, até
por insistir no esquema tático, né? Isso aí, o esquema tático no 4-2-3-1 ou no 4-3-3 que ele acabava insistindo. Depois ele foi perdendo um pouco do tato ali, botando Galdames entre os jogadores que ele acabou tendo como opção. E aí você viu que o elenco começou meio que a largar ele de mão. E aí o resultado dentro de campo começou a refletir pro torcedor. E aí sim, quando o Felipe chega, consegue compactar esse time num 4-4-2, o time começa a desenvolver bem, o time teve um resultado no final e você viu o Felipe Coutinho aqui jogando contra o Atlético Mineiro de uma forma que a gente nunca viu. Desde a volta dele no Vasco. Um cara que aproximando a jogada, tendo quem dialogar, acelerando o jogo, conseguindo chutar de fora da área, algo que ele não fazia. Então, assim, é importante entender o fato. Sim. Como que joga o Antônio Oliveira? Ele tem a pretensão de jogar num 4-4-2? Ele conhece realmente o elenco do Vasco? A gente tem que entender que é limitado e não tem muito dinheiro para contratar no ano que vem. Então, o importante hoje é observar o que é mais viável para o Vasco. O Renato é importante? É. Se o Renato der para vir, ok. Agora, entre Renato, Antônio Oliveira e também o Felipe, né? Se o Renato não pode vir, eu ficaria com o Felipe. E um detalhe, que é até muito cobrado pelo torcedor nesse momento, é sobre o Vasco não agora errar da forma, falhar da forma que falhou na última janela, por conta até mesmo de acelerar esse processo. O Vasco não pode tratar essa janela a passo de tartaruga. E vai ter que definir se vai ter um treinador para poder ajudar no planejamento 2025 ou não, se vai ser o Felipe, se vai chegar o Felipe, o Marcelo Santana e o presidente Pedrinho agora para poder ajustar essa janela, para poder contratar. Sem treinador, não tem como você contratar, não tem como você preparar um time. E o Vasco não pode perder tempo, até porque a janela começa no dia 3. Falar em acelerar processo, a gente já entra aqui no assunto para ser bem direto, porque hoje essa informação do Fabrício Romano, que é um jornalista muito conceituado, muito renomado, surgiu como uma bomba. Né? A gente estava aqui nos bastidores e a gente sabe que surgiu como uma bomba porque, cara, em menos de 4 dias, o Genoa consegue vender a sua SAF. Eu vou até trazer aqui a informação do Fabrício Romano. O empresário romeno Dan Succo é o novo acionista majoritário da Genoa, atual dono do Rapid Bucuresti. O romeno agora cuidará do projeto do Genoa. O plano é estabilizar o clube e confirmar a atual gestão após o ótimo trabalho nos últimos anos. Quer dizer, o time imediatamente consegue efetuar a sua venda, junto ali, né, da antiga 777. E fica essa questão. E o Vasco, sobre investidor, sobre um novo nome? A gente sabe que existem investidores interessados, mas o que incomoda o torcedor é sempre aquela lentidão, né? Não, com certeza. Assim, o que me chamou a atenção nesse detalhe da venda do Genoa rápido demais é no seguinte quesito, né? Se ele conseguiu vender, automaticamente a ICAP, que é a seguradora hoje que toma conta dos clubes da 777, ela tem algum acordo com a Lenderhall, porque a gente sabe que a Lenderhall precisa, de certa forma, dar o aval, porque ela, quando vai à justiça americana para poder observar o que seria feito dos ativos, já é para entender, ó, bora lá, vai vender o Vasco da Gama? Quanto é que vai ser? Me agrada? Pode vender. Deve ter acontecido isso no quesito do Genoa, porque automaticamente, 4 dias, como você mesmo disse, há poucos dias agora teve a reunião lá do conselho que foi tirado, destituído tanto o Steven Pasqua e também o Josh Wander. Então, automaticamente com isso, 4 dias foi muito rápido essa negociação. Ou já tinha alguma coisa engatilhada ali acontecendo. Mas para essa, de certa forma, a venda acontecer, a Lenderhall, ela tem que dar o aval para acontecer, porque a gente sabe que tem a justiça americana que prende hoje a dissipação dos ativos da 777. O que eu olho para o lado do Vasco é o seguinte, sinceramente, a gente não pode ter pressa. Eu acho que o Vasco hoje necessita urgentemente de um novo investidor. O torcedor do outro lado, a gente já viu que já tem uma preferência, mas o torcedor tem esse direito, porque o torcedor ele é passional. Agora, o presidente e os seus pares têm que tomar cuidado para fazer uma venda correta para não acontecer o que aconteceu em relação a 777. Porque hoje o Vasco da Gama ele não suporta mais ter uma venda errada. Ah, Mumu, mas se vender errada, vende de novo. Mas eu te pergunto, como é que você... Seria mais um processo. Não, e como é que você, investidor, observa? Pô, teve um, não deu certo. Teve o segundo, não deu certo. O problema está nos investidores ou está no clube? Então, o próximo investidor, caso não der certo esse que vai vir agora, já pensa desse jeito. Porque a 777 tinha problema financeiro. Ah, supondo, o fulano A, o B agora tem muito dinheiro e não deu certo. O problema é dinheiro? O problema é gestão?
é interferência, então sim, o torcedor já escolheu o dele e tá no direito, eu não tiro esse direito do torcedor, mas o Pedrinho e seus pares têm que trabalhar com muita cautela. Exatamente. E nós sabemos disso, né? Que o presidente Pedrinho está buscando essa solução para poder vender para um futuro investidor. Tem os nomes, né? Tem o grego, tem o Andrea Radrizzani, que é o italiano, tem investidor russo também, nesse páreo, enfim, são nomes de investidores que estão interessados no Vasco. E a informação que também o grego não desistiu da negociação, que é o da preferência do torcedor. E basicamente, pelo Vasco ter esse período de 3 meses aí autossustentável, a gente vai precisar aguardar para saber de que forma o Vasco qual vai ser a atitude do presidente Pedrinho nesses próximos meses. A gente está aqui de olho para sempre trazer as informações para você. O fato é que o Diana foi vendido, né? A SAF do Diana foi efetuado essa venda, informação do Fabrício Romano. Galera, eu vou ficando por aqui com o nosso giro de notícias. Peço para você deixar o like, quem não é inscrito, inscreva-se. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu, Mumu. Valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu, tamo junto.